boa noite. É um prazer muito grande trazer você aqui. Muito obrigada por ter aceitado participar desse nosso quadro. E você poderia dar uma introdução, assim, quem é você, apresentar aí para nossos telespectadores. Beleza, não, como sempre, né, o Cenas a gente sempre está totalmente disponível, sempre participou, né, da construção do Cenas e também de todos esses anos, né, que você já vem trabalhando em cima desse tema de animais silvestres. Então, é bem importante estar aqui também conversando um pouquinho sobre esse tema, sobre esse projeto meu, né? Então, é, como você mesmo falou, né? Meu nome é Yuri, sou biólogo, certo? Eu me formei em biologia, bacharelado em biologia na UFRPE e fiz mestrado na, na, na Federal em biologia animal e agora estou no doutorado, né, na biologia animal na UFPE. E aí, falando um pouquinho dessa trajetória, né? O que é que acontece? Logo quando eu entrei na biologia, né? Eu ficava sempre brincando assim, mas sempre tive essa vontade, né? Ficava brincando, dizia, eu quero estagiar no zoológico e trabalhar no IBAMA. E aí, para todo mundo que vinha, né, me parabenizar porque tinha passado no vestibular, eu fiz 3 vestibular, sempre para biologia e na UFRPE. Eu achava que ia ser um local bem importante para a minha formação. E aí, com isso, eu... aquelas coisas assim, né, que você joga para o universo e o universo acaba jogando de volta e atendendo o seu pedido, né? E aí um amigo Sim, meu, eu sou de Pesqueira, né? Do interior de Pernambuco. E aí esse amigo meu, ele fazia florestal e tinha acabado de terminar um estágio no zoológico, né? E aí ele disse, os cara, lá não pede experiência prévia e tal, então você pode ficar tranquilo, faz o, a seleção lá e etc e tal, com a bióloga lá, Andrea e tal, e etc. Aí eu, puxa mesmo, tá sério? Será que pode mesmo e tudo? Aí ele, pode, pô, vai lá, não sei o quê. Eu, cara, aí... eu sei que logo no início eu passei o quê? 3 meses sem aula, né? Esperando começar as aulas. A, a, a rurar uma mãe nesse sentido, né? De um prazo muito longo de férias. Claro que essas greves, essas coisas aí atrapalham tudo e acaba modificando. E aí eu fui lá, mesmo antes de começar as aulas, e entreguei meu currículo. E na primeira semana de aula eu já estava fazendo a seleção para o zoológico, né? Então, silvestre para mim sempre foi uma coisa já definida, assim, o que eu queria, o que eu almejava e tal. E aí passei 1 ano e 8 meses no zoológico. O estágio era de 6 meses, mas eles renovaram comigo porque, assim, tinha interesse que eu continuasse desenvolvendo lá as atividades, tanto na parte de educação ambiental quanto na parte da quarentena. Na minha época, não era tão fácil trabalhar na parte da quarentena, né, diretamente no manejo com os animais, quem era biólogo e etc. Era mais restrito ao pessoal da veterinária e tal, e olha lá. E aí, fui desenvolvendo isso e quando estava finalzinho, assim, nesse 1 ano e 8 meses, a gente surgiu, eu fiz a seleção do PET Biologia, né? Que o PET Biologia é um marco para mim importantíssimo. Eu sempre costumei, tá?
nunca consegui estar num local sem entender o real motivo, a importância de estar ali. E aí, no zoológico, eu me sentia útil e etc. E no PET também. Foi quando eu entendi a filosofia do PET. Primeiramente, a gente procura esses locais pela bolsa e tal, oportunidade de desenvolver pesquisa científica, mas quando a gente adentrou e conheceu a filosofia do PET, o poder do PET Biologia da UFRPE dentro dos outros PETs, tanto a nível estadual, Nordeste e etc. E aí foi quando eu conheci o IBAMA. Entrei no laboratório de ecofisiologia e comportamento animal da professora Adélia, né? Aí da UFRPE, e tinha uma oportunidade de trabalhar. Tatiana estava fazendo um trabalho de formação de grupos de sagui. Cara, quando eu vi essa oportunidade, eu fiquei louco. Eu disse, cara, eu tenho que estagiar com isso, tenho que estagiar com isso, porque sempre foi o que eu queria, trabalhar com conservação e tal, e etc. Aí entrei no grupo, eu, Marina, que é bióloga do zoológico também, né? E eram nós três, e Leonardo, Leonardo César, que também é biólogo lá do zoológico, eu vou revelar a idade dele, né? Que ele foi meu co-orientador. Então, aí a gente começou a trabalhar formando os grupos de sagui lá no, no CETAS, né? Se eu estiver me prolongando muito na história assim, você avisa, para eu encurto mais e a gente pula para a parte principal. Mas é Tá importante para certo. entender um pouquinho e vai chegar no papagaio, né? Vai chegar no Para papagaio. chegar aí toda essa trajetória, né, de vida, É, interesse. Eu achei até uma coincidência bem grande. Eu também sou desse laboratório de ecofisiologia e comportamento animal. pois é, a Adélia é a mãe de todos, né? Ela é uma pessoa muito, muito importante para o universo. Gente, antes da E gente aí, começar com as primeiras perguntas. Oi, desculpa, pode continuar então. pronto. Então, deixa eu chegar no papagaio, né? Porque aí o que Certo. que acontece? Aí a gente foi com a missão de fazer os grupos de sagui. Só que você chega no CETES e você ter um pouquinho de sensibilidade a respeito de conservação de animais e etc., da causa, é, do que acontece, das broncas que acontecem no mundo do tráfico, né? Aí você, poxa, você não consegue focar só naquela área, né? Então aí a gente via, aí, de repente chegava uma apreensão de 300 aves, aí chegava raposa atropelada, e aí você ia começando a se envolver, e etc. E eu me envolvi muito, me envolvi. E aí fiz minha, minha monografia foi com a formação de grupos de sagui, né? E com a professora Adélia, como minha orientadora. Foi um período bem puxado, uma época bem punk, mas graças a Deus deu tudo certo. E só que, tipo, os pistacídeos sempre foram algo que me encantava muito. E na verdade, eu me sentia muito incomodado dentro do IBAMA quando a gente não tinha fazia apreensão, o pessoal fazia apreensão, né? E os papagaios iam para lá, ou as pessoas entregavam, e a gente não podia dar uma resposta correta do que para onde os bichos iam, né? Ou seja, que os bichos iam ser reabilitados e soltos na natureza. Eu tive 5 chefes no IBAMA, mas a minha primeira chefe foi fundamental assim para dar um impulso nessa história do projeto Papagaio da Caatinga. Por quê? Porque a Marisol, né? Ela chegou para mim e disse: Yuri, você quer trabalhar com papagaio? Vamos embora. E eu, não, calma, como é assim e tal, vamos ver. Não, a gente desenrola e tal. Mas acabou que ela saiu, entrou a Catarina, mas não menos também deu um impulso muito grande a esse projeto, né? E aí foi mais ou menos aí que começou. E aí, se você quiser falar alguma coisa que você ia falar, a gente pode dar uma parada e você
e depois continuar desse ponto onde tudo começou. É muito massa, Yuri. A gente só tem alguns avisos para dar aqui antes da gente começar a fazer perguntas. Assim, você já falou bastante assim, né, sobre o como chegou nesse onde você está hoje. Lembrando que o Sexta Selvagem ele irá dar certificado, sendo que nós vamos dar um certificado por mês. Então é importante que que as pessoas preencham pelo menos 3 formulários por mês, né? De 4 palestras, assistir pelo menos 3. Para receber o certificado, é importante que esse formulário que nós vamos disponibilizar no final da live, estará disponível na nossa bio do Instagram, ele seja preenchido corretamente, certo? E também nós temos algumas palavras-chave. Ele no formulário vai ter um espaço para preencher essas palavras-chave. E hoje nós iremos ter 3 palavras-chave. Vou dar aqui a primeira delas, que será papagaio verdadeiro, certo, gente? Então, a primeira palavra-chave de hoje é papagaio verdadeiro. Essas palavras-chave são para garantir que todo mundo que recebeu o certificado participou efetivamente da live, ficou do início ao fim, certo? Então, hoje a primeira palavra é papagaio verdadeiro. Durante a live, nós iremos dar outras palavras-chave. Então, gente, vocês podem aí começar a mandar perguntas aqui embaixo, certo? Que durante a live nós vamos respondendo. Então, Yuri, fale um pouco sobre os papagaios, né? E sua conservação. O que é esse projeto Papagaio na Caatinga? Certo, fazer um adendo de algumas pessoas, né, que estão entrando aí, tá, alguns parceiros, companheiros de trabalho. O Eduardo Elvino foi nosso presidente da CPRH, hoje em dia é diretor lá na CPRH. Muito obrigado aí por estar presente. O Markel, da Patrulha Ambiental, o pessoal, o Markel aí, quem mais? Paulo Braga, companheiro aqui do LIAR, dos projetos dos jacarés com a gente no CETAS, Tatiana Claricuzzi, minha esposa Roberta, eu não estou vendo todo mundo, alguns estagiários, Pauliana, Gabi, e vamos lá. Então, Cessa, né? Cessa também, lá de Petrolina. Então, e aí com isso, né, com a historinha que eu estava falando lá, sobre isso que me incomodava tanto, da questão de ter os animais para lá, e esses animais eles não poderem ter esse retorno, né? E sabendo que essa espécie é uma espécie que tem um grande problema de conservação, é um grande problema geral do que no Brasil, né? Vamos dizer assim, setas. Quais são os problemas que são comuns a todos os setas do Brasil? Primeiramente, macaco prego, papagaio. Eu não digo nem isso não seria uma ordem, mas seriam os bichos que estariam, né? Papagaio, macaco prego e, vamos dizer assim, saguim. Saguim também é um animal que geralmente tem problema em vários setas. E aí, visto isso, a gente, poxa, a Caatinga vem sofrendo bastante com a retirada de papagaios e a gente precisa trabalhar isso, fazer esse trabalho em cima disso, né? E aí a gente começou a desenvolver esse projeto, pensar nele, quais seriam as técnicas, tudinho, só que a gente precisava de estrutura, né? E aí foi quando, em 2010, é muito importante estar falando desse projeto aqui, por aqui agora. Agora em junho, na verdade, dia 23 de junho, o projeto fez 10 anos, que foi um marco, quando a gente levou o primeiro grupo de papagaio lá para o Semafauna, para começar o processo de reabilitação. E aí, esse processo se deu, a gente conversou, né, com o Semafauna começava a ter estruturas melhores de reabilitação, os setas daqui no Ibama não era adequado para fazer qualquer tipo de reabilitação, era um local pequeno que a gente já vinha
há anos tentando um local novo, um local melhor, mas sempre esbarrava em algum problema. Não conseguiu, até hoje, até agora, que aí em 2014 foi passado a gestão para a CPRH. E com isso eu passei para a CPRH e desde 2014 estou na CPRH como gestor aqui do CETES, né? E aí o CETES Tangara começou aqui em 2016, né, de forma alugada, mas foi adquirida agora em dezembro de 2019 e ele agora que a gente vai começar os processos de reforma, de reestruturação também, para poder ter estruturas cada vez melhor, né, desenvolvendo essa parte de reabilitação de todos os grupos, né. Então, assim, quando a gente, em 2010, resolveu levar o primeiro grupo, a gente ainda não tinha exatamente, assim, onde a gente vai soltar, como vamos fazer essa reabilitação, de quanto tempo vai ser isso. Então, isso foi tudo uma grande descoberta, né? E aí, coincidentemente, hoje eu tive com uma das pessoas que foi com a gente, né, levar os papagaios. A gente saiu daqui de Recife de 6 horas da noite. Era um dia chuvoso, chovendo muito, muito mesmo. E a gente começou a viagem, né, até Petrolina, porque seria mais confortável para os animais irem naquele momento, né, naquele horário, e os animais iam sofrer menos a viagem. E aí veio um carro do Semafauna também, com veterinário, com biólogo e etc., para poder a gente dividir a gente levou, acho, 58 animais naquela época. Foi. E aí levou para quem estava dirigindo o carro na época era o Amaro, né, que é o chefe da fiscalização do IBAMA, e a gente teve junto hoje porque teve uma apreensão de serpentes, né, serpentes exóticas por encomenda de Correios. Acho que algumas pessoas já devem ter visto essa notícia acontecendo aí. E aí o pessoal veio filmar. Hoje ele estava por aqui. Fazia tempo que eu não encontrava o Amaro. Mas foi uma peça-chave. Eu, ele e o Edson Andrade. O Edson Andrade era recém-concursado do IBAMA, né? Mais ou menos na minha época de graduação. E ele era orientando do professor Geraldo, né? Na época. Mas a gente seguiu nessa viagem. Foi uma viagem que parecia que nunca ia acabar. Pelo amor de Deus, como... Aí eu perdi toda a minha noção do que era distante numa viagem, né? Porque minha noção de distante era ir à Pesqueira, que é 210 quilômetros. E a gente viajou mais de 700 quilômetros, né? Até Petrolina. Chegamos umas 4 horas da manhã, começamos a alocar os bichos e tal. E aí foi quando começou essa rotina de ir todo mês para Petrolina. Ou seja, desde 2010 até 2020, eu faço essas viagens mensais, tanto para a área de soltura, agora, né, quanto para Petrolina, para poder realizar a reabilitação dos papagaios. Hoje em dia a gente já consegue aqui no Tangara fazer mais etapas da reabilitação, até levar o grupo lá para o gaiolão, lá que a gente chama o corredor de voo, né? Em Semafauna. Lá esse corredor de voo, ele foi construído um ano depois que a gente levou o primeiro grupo, e aí a gente ainda passou mais um ano com os animais dentro desse corredor de voo, treinando musculatura. Por quê? Porque os grandes desafios eram fazer o bicho de 10, 20, 30 anos que nunca voaram, começar a voar, fazer esses animais diminuir o comportamento humanizado, né? E também deixar eles aptos a se defender, né?
de predadores. Porque tudo isso vem, né? Ah, esse animal não vai ser solto por quê? Ah, porque ele não sabe se defender. Porque ele não voa. Ah, porque ele é humano demais, vai tudo para as casas. Então, sempre essa pergunta. Eu não sou um cara, vamos dizer assim, xiita, ao ponto de achar assim, é isso e pronto. Eu sou o cara que, ó, se você acha isso, a gente tem que chegar ao ponto de provar que isso é verdade ou não. Então, você ficar o tempo todo dizendo, um passarinho que vem da gaiola não pode ser solto. Por quê? Porque ele é domesticado. Sim, mas quais foram os testes e tal? Então, assim, eu acho que a gente tem que testar. Se os animais estão aí, a gente tem que testar. São animais que sofrem bastante com o tráfico, que têm que tem, como é que se diz, uma problemática Licença. de conservação. Oi, pode falar. Desculpa interromper, assim, porque nós estamos ficando com o tempo bem apertado já. Hum? Aí, se for possível, a gente pode passar para a próxima pergunta aqui para dar tempo da gente conversar um pouco. Com certeza, pode parar o quanto quiser aí, viu? É Fica à vontade. importante mostrar, né, essa conservação desses animais. Eles não podem ser soltos diretamente na natureza sem o tratamento que vocês fazem lá no CETES, né? Isso. Sobre essas aves, os papagaios, quais são as espécies que são mais predominantes aqui no Brasil? E tem alguma espécie que é endêmica aqui do Nordeste? A gente, de papagaio no Nordeste, nós temos duas espécies, né? A gente tem o Amazona aestiva, que é esse papagaio verdadeiro, que ocorre na Caatinga, não ocorre na Mata Atlântica, e a gente tem o Amazona amazônica, que é uma espécie extinta localmente, tanto aqui quanto em Alagoas, esse animal já foi extinto, mas logo aqui na Paraíba ocorre ele. Isso é um projeto que a gente futuramente quer desenvolver, que reintroduzir essa espécie nessa área aqui, mas ainda a gente está vendo as possibilidades, estruturas e etc. E aí, a nível nacional, você vai ter, para você ter ideia, nós temos o Plano de Ação Nacional das espécies de papagaio ameaçada de extinção. Dentro das espécies são 4 ameaçadas e 6 no total estão no plano, 2 que não são ameaçadas. Aí você vai ter o papagaio verdadeiro, o papagaio moleiro, que são 2 espécies bastante traficadas, e aí corre risco de entrar em ameaça de extinção. O papagaio do mangue, a Amazônia amazônica, também quem era no lugar dele era o moleiro, ele foi colocado, que é o Amazônia farinosa, e aí trocou o Amazônia amazônica por o moleiro. E aí você vai ter 4 espécies, que aí é papagaio de peito roxo, papagaio de cara roxa, o papagaio charão e, deixa eu lembrar aqui, peito roxo, cara roxa, charão, tá faltando só um, que é o do Espírito Santo. Esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, assim, são essas espécies que sofrem de papagaio, né? Sofrem mais problemáticas dentro do Brasil, né? E aí, acho que falta mais alguma coisa responder da pergunta? Não, né? Não, acho que foi isso. A gente Uhum. sabe que esses animais, muitas pessoas acabam criando esses animais em casa, né, de forma doméstica mesmo. Esses animais, eles são adquiridos de forma legal? Se sim, qual o processo que deve ser feito para que aconteça isso? Os papagaios, eles, como toda espécie silvestre, né, ela para se ter ela em cativeiro como um animal de estimação, precisa que esse animal seja adquirido de criadores licenciados pelo órgão ambiental a poder vender, né? E esses animais são identificados com marcação e vem com a nota fiscal provando que é aquele animal ali, que aquele animal foi adquirido de forma legal, né? Certo.
E como é que funciona o resgate desses animais? Você já deu uma introdução, né, de como acontece isso, que os animais eles estão debilitados, assim. E como é que acontece esse resgate desses animais e qual é o procedimento que vocês fazem até chegar no ponto de soltura desses animais? Pronto. Então, primeiramente, assim, a CPRH em si, ela não faz resgate, os resgates, como a gente tem uma demanda muito grande com os CETAs, com os licenciamentos de empreendimento, etc., a gente não consegue ter corpo técnico para poder fazer resgates e etc. Então, a gente acaba deixando para os companheiros que trabalham diretamente com isso, que são as brigadas, Polícia Militar Ambiental e etc. Então, no resgate, a gente tem um trabalho muito grande assim, de conscientização da entrega voluntária desses animais, né? As pessoas entregam, a gente tem uma forma ligações com essas pessoas, até para que elas entendam o processo, né? Como é o processo. A gente sabe que as pessoas têm ligações muito profundas com o animal, né? Por ser considerado até um ente da família. E aí a gente sempre vai, conversando, esse animal você tem que treinar de deixar o amor egoísta, né, que é o amor que prende e dá a oportunidade desse animal ele contribuir da forma que ele foi destinado, né, para quem acredita que é mais religioso, sabe, tem essa ideia de que cada ser no mundo ele vem com um objetivo. E aí quando você pensa que a gente faz um cálculozinho de que a cada um papagaio retirado da natureza, ele deixa de contribuir com cerca de 900, contando com os seus descendentes. E aí a gente pensa no rombo que fica num ambiente quando a gente tem 500 mil papagaios tirados num processo, num período de reprodução. E aí, e a gente ainda estima que isso seja só 10% do que realmente foi retirado, né? Porque a fiscalização nem sempre ela consegue atingir o que deseja, né? Num ponto maior, né? Uhum. A gente vai agora começar a falar a segunda palavra-chave, viu, minha gente? Nossa segunda palavra-chave hoje para adquirir o certificado é aves nocenas, certo? Então, a primeira foi papagaio verdadeiro, a segunda agora aves nocenas, gente. Os papagaios, eles são pistacídeos, né? Como você já citou aqui. E eles são bem famosos pela capacidade de vocalização, não é mesmo? A gente vê vários vídeos na internet dos papagaios cantando música e fazendo piadas e coisas assim. Então, sim. Opa, aves no cenas, isso mesmo, gente. A gente vê esses animais, né, na internet, gravando vários vídeos com piadas e músicas. E o que é que tem na estrutura desses animais que promovem essa capacidade de vocalização? Você poderia falar um pouco sobre isso? Pois é, né? Toda a morfologia, né, tanto da língua dele como o aparelho vocal dele, permite que ele reproduza outros sons. Além da capacidade cognitiva altamente desenvolvida desses grupos, né? Então, assim, você vai ter outras espécies de aves também que imitam outros sons e etc. Isso está principalmente atrelado à questão da capacidade cognitiva mesmo. Por quê? Porque o que ele está tentando reproduzir outros sons ali, ou reproduzindo, é justamente com um objetivo, né? Com o objetivo de receber algo em troca ou ter algum benefício com aquilo. Por exemplo, tem aves que imitam gaviões, e aí você pensa, por que ela imita um gavião? Para espantar as espécies que estão ali competindo com ela, né? E etc. E aí, essa espécie, o papagaio em si, né? Existem vários estudos desenvolvidos a partir da cognição desses animais, né? Da capacidade cognitiva. Então, você vai ter desde do menor pistacídeo do mundo, que é um Forcus,
que foi descoberta através de estudos comportamentais e reprodutivos, que esses animais conseguem ter vocalizações específicas para cada filhote. E olha que uma ninhada de um bicho de uma espécie dessa chega a 6, 8 filhotes, e aí é como se ele desse nome para cada filhote. E aí você está falando de um animal desse tamanho, né? E aí você imagina o quanto de capacidade cognitiva. Aí você vai ter estudos com o papagaio do Congo, que aí leva ele a não só repetir as frases, né, como a Jean, né, Jean se pergunta, e tem capacidade de formar frases espontâneas? Depende. Isso dentro do comportamento natural dele, sim, né? Ele tem uma comunicação específica, mas para ele formar frases, ele consegue sim, dependendo do nível de aprendizado ali, de treinamento, para ele adquirir alguma coisa. É tanto que quando a gente vai trabalhar a parte de reabilitação, a gente vai ter dois, dois tipos de vocalização. A vocalização que é do tipo de estereotipia, né, estereotipados, e você vai ter a vocalização de comunicação mesmo. Ele usa a comunicação humana para se comunicar. Mas aí você vai ver aqueles que ficam assim o tempo todo, sei lá, com um som de carro, de alarme, e aí aquilo repetindo o tempo todo. Isso é um comportamento de estresse, né, de estereotipado, devido ao estresse de cativeiro. Por quê? Vamos imaginar que esses animais eles voam por dia, tem uma área de uso, uma média de 30 quilômetros. E esse animal passa a vida inteira sem voar nem 1 metro, entendeu? Isso, sua biologia, sua memória filogenética pede que você se alimente e tudo, porque você vai voar 30 quilômetros naquele dia. E aí por isso que esses animais gostam tanto de comidas oleaginosas, né, sementes oleaginosas principalmente, e rica em bastante carboidrato. E o que é que acontece? Com isso, o animal não gastando essa energia, ele vai ter esse acúmulo de gordura. E aí vai causar vários problemas à saúde. Hoje em dia, quem cria assim de forma bastante organizada, em Portugal, por exemplo, o pessoal faz voo de papagaio como faz voo de ave de rapina, né? Com falcoaria. Justamente baseado nesses trabalhos de estresse e de animais altamente com problemas comportamentais devido à falta do voo. Então, é basicamente isso, né? Esses animais eles têm essa necessidade de comunicação para adquirir alguma coisa, tanto que aí eles chamam o nome de alguém para poder vir colocar comida ou para fazer carinho nele e etc. Eles têm uma necessidade muito grande da formação do casal, ou seja, de estar junto. Então, por isso que algumas pessoas, quando a gente fala de papagaio, as pessoas dizem, papagaio é um bicho de um dono só. Não é que ele seja de um dono só, na verdade ele transfere a necessidade dele de um casal para uma pessoa da família. E assim, por coincidência ou não, ele geralmente tende a se aproximar mais da pessoa do sexo oposto, né, a ele. Por exemplo, se ele é uma fêmea, ele geralmente vai gostar, ter mais simpatia com os homens da casa, com o sexo masculino. E aí, da mesma forma, os machos, né, com as Muito mulheres. interessante isso. É, Várias é. curiosidades aqui, né? Os Eu animais que os sempre falo isso, pássaros, quando os chega papagaios alguém também. trazendo, e diz, ele sempre foi apegado a fulaninha. Aí eu disse, Uhum. porque a gente, com o tempo, você vai pegando uma prática de olhar e saber se é um macho ou uma fêmea, né? Porque machos e fêmeas não têm dimorfismo aparente, mas tem algumas diferenciações, tipo o peso.
e o tamanho, né? Os machos geralmente são 100 gramas mais pesados do que as fêmeas, até por uma questão de anatomia, né? Alguns ossos maiores e etc., principalmente de crânio. E aí você Mas eles são pergunta, animais bem inteligentes, né? pois é, aí você pergunta, quem fala mais, os machos ou as fêmeas? E aí, Quem quem fala fala mais? mais? Depende, talvez, Papagaios já que machos eles ou não as têm fêmeas? todo dimorfismo. Quem fala mais, os papagaios machos ou as fêmeas? O Tem que a que lenda que vocês o povo acham, gente? compra, Vão comentando aí. o povo compra no mercado legal, né? Sempre os animais, é, os animais dizendo, eu quero macho porque o macho fala mais e tal. E aí? Estão falando aqui no chat que é macho. O macho fala mais. É, pois não é não, são as fêmeas. As fêmeas falam Todo mais. canto, né? Se você conversar com alguns criadores, principalmente com o criador comercial, ele já tem essas diretrizes. Não, as fêmeas geralmente falam mais. E aí eu sempre pergunto às pessoas, não, tem esse casal, eles são um casal, mas esse aqui fala mais, esse fala menos e tal. Então, geralmente, as fêmeas têm mais habilidade de reproduzir o som, a vocalização humana, né? O Weber, né? Weber tá por aí, lá da Chapada do Araripe, do projeto Soldadinho do Araripe. Ele falou alguma coisa de regurgitar. Alguém perguntou alguma coisa assim, Muito foi? massa. Falaram aqui que ele regurgita para a pessoa escolhida. Tem alguma relação isso? Sim, sim. Foi bom falar isso, até me fez lembrar outra coisa. Para vocês terem ideia como o nível de estresse é grande da falta do parceiro, é, o, o, tem animais que desenvolvem estereotipias de masturbação. E aí, tipo, por mais que animais até já formados casais, passado pela reabilitação, e assim, quando passa por um momento de estresse muito grande, como a soltura, eles voltam a reproduzir isso. E aí eu tive já momentos. As pessoas geralmente não veem, né? Não acham que não é um, um comportamento de masturbação quando ele tá fazendo, porque é um pouco discreto, né? Mas esses animais têm esse processo da mesma forma que alguns primatas. Como é que se diz? A Irene Pepperberg, né, com o papagaio do Congo, ela chegou à conclusão que esses animais, os papagaios do Congo, né, especificamente, eles têm uma tem a capacidade cognitiva dele chega a ser igual à do chimpanzé, certo? Relacionada a testes e etc. Só que ela chega ainda a ser mais ousada e a dizer assim, eles são tão inteligentes quanto, só que ainda de uma forma mais refinada até do que o chimpanzé. E aí eu vou deixar essa pergunta no ar. O que, será que eles têm de diferente do chimpanzé, já que a gente falou de reprodução, dessa necessidade, né? Vamos relembrar alguma coisa aí, esses ditos populares que as pessoas dizem, o casal morreu, um dos dois morreram, o outro morre. Por quê? Ninguém lembra alguma coisa? Pode falar, tu também. Eu não me lembro de nada disso. Ditos populares não é comigo. Mas se vocês souberem aí, Porque gente, podem ir as mandando no pessoas dizem, chat. né, as pessoas dizem que o papagaio, quando é monogâmico, né? E aí, por causa Uhum. disso, quando o parceiro morre, ele morre também. Isso é um pouco ilusão, não é por aí, entendeu? Não,
Se ele for jovem, se ele tiver idade propícia ainda para se reproduzir, ele vai atrás de outra fêmea ou de outro macho, entendeu? Mas o que é que está atrelado diretamente a isso? Já que esses animais têm esse comportamento monogâmico, que é monogâmico enquanto durar, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. E aí, o que que acontece? Ele vai ter a ideia de que a ausência, a ideia não, ele vai ter o sentimento da ausência, ele vai ter o sentimento do zero. Então, assim, os chimpanzés, eles não respondem a perguntas que a resposta não esteja à frente dele, né? Nos testes. Já o papagaio, ele consegue a responder a testes dessa forma. Justamente por causa disso, porque ele tem o sentimento de ausência. E aí, quando as pessoas dizem, poxa, ele vai sofrer e tal, quando separar de mim, ele vai sofrer, com certeza, e ele vai lembrar de você por muito tempo. Na verdade, lançou agora até um estudo, agora alguém perguntou aí, eu vi uma das perguntas, que era, quanto vive um papagaio? Existe N números assim de que, eu recebi papagaio com 60 anos, com 70, com 100 anos, e aí a gente vai ter sempre essa dúvida, um cativeiro vive quanto? A gente está tentando fazer, inclusive, esse estudo para ver em vida livre quanto é a média de vida desses animais. Tem alguns estudos desenvolvidos, né? O Weber tá por dentro desses estudos aí, e a gente queria desenvolver isso justamente para responder essa pergunta que todo mundo faz. Quantos anos vive um papagaio? Isso é importante, não só para isso, mas para a ciência, para a gente entender melhor a conservação dessa espécie, né? O quanto ela é afetada dentro do tráfico e etc. Né? Muito interessante aqui. Eu aqui aprendi muitas curiosidades que eu não sabia sobre os papagaios. Realmente, bastante interessante. Minha mãe aí, ó, falando que eles são monogâmicos, diferentes dos primatas. Isso. Tem Quando alguns eu era, animais que eles quando eu era acabam entrando em pequeno, depressão mesmo, né? Quando perdem o parceiro. quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? Eu tive um caso, uma relação de amizade muito forte com um papagaio. E aí, ó, o papagaio do Churchill, do Hitler, ainda está vivo. Arara, né? Não é o papagaio, não. Pois é. E o Weber é um poço de informações históricas. O Weber é muito massa conversar com ele. E aí, uma amiga da minha mãe, ela comprou um papagaio e assim eu me apaixonei por esse animal. Então, eu saía da escola, passava na casa dessa pessoa para todo dia ir conversar, brincar e etc. com esse animal. E aí, ela acabou me dando esse animal. A gente tinha uma amizade tão forte que ela acabou dizendo, fica com ele, Jerusa. Me deu Lorel. Lorel era um grande amigo. E aí, um belo dia, Lorel fugiu lá de casa, eu chorei, passei uns 2 dias chorando, triste, porque ele tinha ido embora. Depois de 2 anos, eu descobri que onde ele estava, porque a pessoa disse, tem uma casa ali que o pessoal tem um papagaio que se chama Yuri. Eu disse, quem é que vai botar o nome de um papagaio Yuri? Ninguém. É porque ele falava, o meu nome me chamava, e acabaram achando que o nome dele era Yuri, só que o nome dele era Lorena. E aí eu fui nessa casa, e aí quando eu cheguei nessa casa, eu tinha um assobio, que eu sempre fazia para ele, e aí ele estava lá junto com outros, que ele foi nessa casa justamente porque tinha outros lá. E aí ele estava se beijando, cara, com outro animal lá. E aí eu assobiei, ele me reconheceu depois de 2 anos, mas eu não tive coragem de, de, ir, de pedir. Eu nem chamei a mulher nem sabe que eu fui lá, e etc.
E aí eu deixei ele lá porque ele tinha formado o casal dele e etc. E ele estava melhor do que estar sozinho lá comigo, né? E Laurel, infelizmente, eu nunca mais tive notícia dele, né? Eu saí de pesqueiro, vim fazer graduação e etc. Mas é basicamente isso, né? A gente acaba tendo esse apego tão grande, principalmente pela questão cognitiva desses animais. A gente se apaixona, né? Mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, o amor egoísta, né, que eu falo. Sim, com certeza. Gente, infelizmente, nosso tempo está curto, faltam 10 minutos aqui para a gente encerrar. Então, vamos emendar aqui somente uma pergunta. Como nós já falamos, né, que existem pessoas que tratam esses animais, que adquirem esses animais de maneira ilegal. Os CETAS têm um papel fundamental de reabilitação desses animais e gostaríamos de saber se vocês têm algum tipo de projeto para sensibilizar a população de não adquirir esses animais de maneira ilegal. E também uma pergunta que muitas pessoas estão mandando aqui no nosso chat é se o CETAS está aberto a novos estagiários e como é que seria isso? Pronto, então, a gente nas áreas de soltura, né, infelizmente a gente não conseguiu chegar nem no processo de soltura mesmo, que é a parte mais emocionante do processo, né, chegar a esse ponto de encontrar uma área, mas nas áreas de soltura a gente tem um trabalho geral de fazer educação ambiental com a comunidade, casa a casa, com as associações rurais, com os sem terras, nas escolas da cidade, a gente geralmente faz um dia D na cidade, assim, dia de entrega voluntária, de eventos, etc. Isso foi bastante. Hoje em dia a gente tem três áreas de soltura, um em Exu, um em Lagoa Grande, um em Salgueiro, e aí a gente consegue fazer isso. Além disso, a CPRH, ela tem um núcleo de educação ambiental, né, que aí ele desenvolve essa questão da entrega voluntária, né, que são justamente baseado nesse projeto do dia D, aí eles expandem para as cidades para entrega, né, principalmente papagaio. Segundo, sobre o estágio, como é que se diz? A gente tem sim a disponibilidade para isso. A gente deu uma parada, era para ter tido seleção agora, em julho, só que com essa questão de pandemia, etc., tá complicado. Na verdade, os estagiários que entraram em fevereiro ainda nem conseguiram terminar o período deles, que é de 6 meses. Ou seja, são 12 horas semanais, mais um plantão de final de semana por mês, que é sábado e domingo, o dia todo. E aí, no mínimo 6 meses também, né? Para justamente a gente conseguir desenvolver esses projetos de reabilitação, né? Que aí não é só simplesmente a gente ficar aqui na rotina e etc. É a gente conseguir desenvolver. O Weber disse que encontrou animais lá no Crato, né? Que apareceu o papagaio lá no Crato, que é a 40 quilômetros da área lá da área de soltura. Então isso foi muito interessante e importante, esse trabalho inicial lá em Exu, a gente ainda faz ele lá, e é basicamente isso. Opa, o vídeo aqui parece que deu uma travada. Tem várias pessoas aqui comentando isso. Gente, infelizmente, nosso tempo está bem curto. Nós vamos encerrar agora. Eu gostaria de agradecer, em nome do Senas, a Yuri, por ter aceitado o convite, por ter aqui batido esse papo tão bacana com a gente, falando várias coisas, várias curiosidades. Realmente, muita coisa aqui que eu não sabia, com certeza várias pessoas aqui também não. E temos muitas perguntas aqui no chat, mas infelizmente não vai dar tempo de responder todas. Você gostaria de dar mais algum recado antes da gente encerrar aqui? Pronto, é isso, é agradecer ao Senas, a todo mundo, a minha equipe que trabalha comigo aqui, aos parceiros que sempre dão esse apoio, né? Que a gente não faz nada só nesse mundo. A gente precisa sempre do apoio e
da dedicação de outras pessoas também. Então, assim, o projeto Papagaio da Caatinga, ele vem para somar nesse processo de conservação tão complicado que a gente passa. É uma espécie que não é ameaçada, mas a qualquer momento pode estar se tornando ameaçada por diversos motivos, né? E que a gente já falou aqui. Então, assim, quem quiser ter mais perguntas, etc., pode me perguntar no meu privado aí e aí eu tiro sem dúvida. Eu não consigo ver todas acho que só você consegue ver as perguntas, não sei como é direito, mas eu estou disponível para quem precisar e para quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só agradecer. Depois você pode repassar o seu e-mail para a gente publicar junto com a live que vai ficar disponível. Quem estava respondendo, dizendo que a live estava travando, nós iremos ter essa live, ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Quem está acompanhando o nosso Instagram já sabe que nós criamos um canal no YouTube, o nome é Cenas UFRPE. Então, vocês já podem ir lá, seguir, aliás, se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Essa live vai ficar disponível lá também, então vocês podem ir lá. A live da semana passada já está disponível lá também. A terceira palavra-chave de hoje, minha gente, é Caatinga, certo? Caatinga. Então, agora, assim que nós terminarmos essa live, você já pode ir na bio do nosso Instagram e clicar no link do Google Forms, que vai direcionar vocês para a página onde vocês vão preencher nome, e-mail, todos os dados para a gente poder emitir o certificado de vocês, tá certo? Então, muito obrigada, Yuri, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. E também deixem suas mensagens, elogios, críticas no nosso formulário do Google Forms, tá certo? Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau.